Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. E no último dia da grande festa, estava Jesus em pé e em alta voz dizia: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. O que crê em mim, como diz a Escritura, do seu seio correrão rios de água viva. Ora, ele dizia isso falando do Espírito que haviam de receber os que crescem nele, porque ainda não tinha sido dado o Espírito, por não ter sido ainda glorificado Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Subtum presidium confugimus, Santa Dei Genetrix. Nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cuntis, libera nos semper. Virgo gloriosa et benedicta. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje a Igreja se alegra com a solenidade de Pentecostes, que marca o final do tempo pascal. Como vocês bem sabem, a solenidade de Pentecostes marca não só o fim do tempo pascal, mas o momento em que o Espírito Santo desce sobre Nossa Senhora e os apóstolos no cenáculo, onde eles perseveravam unidos em oração, aguardando então o Espírito que Jesus havia prometido. Mas, mais do que isso, aguardavam o Espírito tremendo, com medo. Não Maria, mas os apóstolos, sim. Os discípulos, no geral, sim. Medo dos judeus, medo do que seria deles agora que Jesus havia subido aos céus e visivelmente os havia deixado sozinhos, ainda que não os houvesse deixado de fato. E desce o Espírito sobre eles, enche-os com os dons do Espírito, e Pedro ergue-se, o Papa ergue-se, dotado de todos os carismas necessários, e faz um discurso tamanho que naquele dia centenas de pessoas se convertem, unidos e iluminados e guiados pelo Espírito que lhes for infundido, finalmente a Igreja nascente é confirmada na fé. Pentecostes, então, é como se fosse o crisma do corpo místico. Temos, então, o sacramento do crisma, da crisma, o sacramento da confirmação, que, dentre outras coisas, nos marca com a maturidade da fé e nos prepara para sermos soldados de Cristo, para batalharmos no mundo, para sermos verdadeiramente a igreja militante, a igreja que milita, ou seja, os soldados que lutam no mundo para ganhar terreno sob o estandarte da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, para ganhar almas para o reino de Deus, que é o próprio Cristo. Geralmente, quando se fala da solenidade de Pentecostes, se dá um destaque muito grande aos dons do Espírito Santo. E não me entendam mal, isso é extremamente importante. Mas hoje eu queria tratar com vocês de um outro ponto. Tratar com vocês da solenidade de Pentecostes sob o aspecto do corpo místico. Porque, vejam, a Virgem Santíssima que estava no cenáculo com os apóstolos não precisava receber o Espírito Santo. Porque, afinal de contas, ela, tendo gozado desde o primeiro instante de sua concepção de uma perfeita união com o Espírito Santo, ao ponto de santos como São Maximiliano Maria Kolbe dizerem que a Imaculada é uma quase encarnação do Espírito Santo, e este quase é importante, tá? Sem este quase caímos numa grande heresia. Mas São Maximiliano diz que ela é uma quase encarnação do Espírito Santo. Se a união dela com Deus
especialmente com a terceira pessoa da Santíssima Trindade, era tamanha, não fazia sentido que ela precisasse receber também o Espírito Santo. Isto ganha sentido, entretanto, a partir do momento que nós olhamos o acontecimento pela lente do corpo místico. Porque Cristo é a cabeça e nós somos seus membros, já nos ensina São Paulo. E isso é uma realidade misteriosa, uma realidade espiritual, uma realidade invisível, mas uma realidade na qual nós devemos crer. Que a Igreja, mais do que uma instituição visível, é um prorrogamento do mistério da encarnação. Cristo Jesus se encarna, assumindo uma natureza humana, sem perder a sua natureza divina, unindo as duas naturezas na sua própria pessoa, a pessoa do Filho de Deus, o Verbo divino, e vive e caminha entre nós. Mas quando funda a Igreja, o que acontece? Este mistério de Deus conosco, o Emanuel, ele se estende espiritualmente no tempo. A Igreja Católica, por meio de seus fiéis, por meio dos padres, dos bispos, por meio do magistério, ela continua a presença de nosso Senhor Jesus Cristo entre nós. E sendo o corpo místico de Cristo, nós estamos então todos unidos a Ele. Todos unidos a Ele. Somos membros de seu corpo. Alguns são mãos, outros são fios de cabelo do braço, outros são o rosto, outros são os pés, outros são a unha encravada, mas somos todos parte do corpo místico de Cristo. E é claro, não poderia deixar de mencionar, se somos o corpo místico de Cristo, deveremos passar por tudo aquilo que ele passou. Tanto enquanto igreja, ou seja, a totalidade dos membros, a Igreja Católica deverá passar por tudo aquilo que ele passou, como também nós, em maior ou menor medida, deveremos participar da sua vida. E isso significa participar de seu ministério, das tentações que ele sofreu, da sua paixão, da sua morte e também de sua ressurreição. Tá? Agora, se falamos que o corpo místico de Cristo é a Igreja, se falamos na realidade de um corpo, precisamos falar então, primeiro, da fé, que é o que nos une ao corpo místico, ou seja, a virtude teologal da fé é por meio dela, recebida no batismo, que nós nos unimos ao corpo de Cristo. E quem quiser saber mais sobre a fé, eu recomendo que olhe ali no podcast, que eu fiz um episódio inteiro sobre isso. E a virtude da caridade, que é o que nos torna membros vivos do corpo místico. Membros vivos por quê? Porque um corpo pode ter membros que funcionam bem ou pode ter membros mortos, membros necrosados, membros que estão ali ainda inseridos nele, mas que estão enegrecidos, que estão mortos. Tá? E estes são aqueles que estão em pecado, aqueles que estão vivendo longe da graça. E por que isso é assim? Porque, bem, sempre que estamos em estado de graça, habita em nós verdadeiramente, pela ação do Espírito Santo, a Santíssima Trindade inteira. Este é o grande mistério da inabitação trinitária. Pai, Filho e Espírito Santo fazem morada em nossas almas, que são templo de Deus, por meio da graça, e, habitando neste lugar secreto dentro de nós, que nós poderemos acessar pela oração, habitando neste lugar secreto, nos comunicam a própria vida divina, que é a graça. Agora, essa vida divina, ela é marcada pela caridade, pela virtude teologal da caridade, que é o quê?
é o próprio amor de Deus, que é o próprio Deus. Eu sei que o raciocínio está sendo um pouco longo, mas se esforcem, tentem acompanhar, porque vocês vão ver que faz sentido. Agora, se nós estamos falando da caridade como o próprio amor de Deus, nós temos que lembrar que no seio da Santíssima Trindade, nós temos o Pai, nós temos o Filho e nós temos o Espírito Santo. E a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, ele é como que o amor vivo de Deus. O amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai. Este amor eterno, divino e perfeito, tão perfeito e tão grande, que é uma própria pessoa, que possui uma personalidade. E esse mesmo Espírito, expressão perfeita do amor de Deus, pois é o próprio Deus, que são três pessoas em uma só natureza divina, este amor é o que anima a Igreja. E anima em que sentido? No sentido mais profundo da palavra, de ânima, vida e alma também. O Espírito Santo é como que a alma do corpo místico de Cristo. O Espírito Santo é a vida do corpo místico de Cristo. É a vida e a alma da própria Igreja. Por isso que, quando pecamos gravemente, quando cometemos um pecado mortal, e por consequência nós o expulsamos de nossa alma, nós chutamos para fora de nós este divino hóspede, nós nos tornamos como membros mortos, como se o fluxo sanguíneo da graça fosse rompido em nós, porque expulsamos de nossas almas aquele que é a própria graça, aquele que é a própria vida do corpo místico, a própria vida da Igreja. Tá? Então percebam que quando o Espírito Santo desce sobre a Igreja, nascente ali no cenáculo, o que é que Deus está fazendo ali? Deus está consumando o nascimento da Igreja. Está concluindo, por assim dizer, o nascimento da Igreja. De que modo? Do modo de que, quando vem o Espírito Santo e enche os corações dos apóstolos e dos discípulos, ele une definitivamente aquele corpo. Ele gera aquela comunidade de um modo perfeito e definitivo, ao ponto de que Santo Agostinho vai dizer que a realidade bíblica de que os apóstolos começaram a falar em muitas línguas no momento de Pentecostes se realiza hoje no fato de que a Igreja, espalhada por todo o globo, fala em todas as línguas, pois é um mesmo corpo, uma mesma pessoa que move a Igreja, um mesmo Deus. Não é à toa que muitos santos dizem que é ali, no momento de Pentecostes, que nasce a Igreja. Tá? O nascimento do corpo místico. Muitos dizem, não, a Igreja nasceu na crucifixão. E é verdade também. Mas este nascimento, este parto da Igreja, ele é concluído em Pentecostes. E é aí que figura a Virgem Maria. Porque vejam o que diz o Papa Pio XII na encíclica Mysticite Corporis, sobre o corpo místico, falando da própria Virgem Maria. Ele diz que foi ela que, com suas eficacíssimas orações, obteve que o Espírito do Divino Redentor, dado já na cruz, fosse depois, em dia de Pentecostes,
conferido com aqueles dons prodigiosos à igreja recém-nascida. Ela, finalmente, suportando com ânimo forte e confiante imensas dores, verdadeira rainha dos mártires, mais que todos os fiéis, completou o que falta à paixão de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, e assistiu o corpo místico de Cristo, nascido do coração rasgado do Salvador, com o mesmo amor e solicitude materna com que amamentou e acalentou no berço o menino Deus. Ou seja, Maria não estava ali com medo como os apóstolos. Não, ela estava ali como aquela que clama, aquela que intercede. O Espírito Santo desceu por vontade de Deus, sim, mas foi a vontade de Deus que o Espírito Santo descesse sobre os apóstolos a pedido da Virgem Maria. Que o nascimento da igreja se desse pela intercessão maternal daquela que é a própria mãe da igreja. Que assim como foi mãe do Cristo, Jesus Cristo encarnado, fosse mãe espiritual do seu corpo místico, mãe mística do seu corpo místico. Porque a igreja recebe o Espírito Santo por intercessão da Virgem, assim como nós recebemos da parte de Deus todas as graças somente por meio dela. E isto é dito, inclusive, em documentos da igreja, como o documento do Papa Leão XIII, sobre o Rosário, acho que se chama, eu não anotei, mas eu acho que se chama Octobre Mensis, alguma coisa assim, em que ele diz: nós só podemos receber ordinariamente as graças escondidas no tesouro divino pela própria Virgem, porque desde o fundamento da igreja foi assim. Recebemos Cristo por ela, recebemos o Espírito Santo por ela, recebemos os dons por ela. E é por isso que a Virgem ali clama com o seu amor perfeito do seu coração, da onde já habitava plenamente o Espírito, ela pede aos céus, e como que do seu coração, que já está no céu de alguma forma, transborda o Espírito Santo, que então desce, enviado por Deus, como labaredas sobre os apóstolos no cenáculo. Naquele instante, Maria, que era mãe de Jesus Cristo, e que aos pés da cruz recebeu a missão de tornar-se mãe da igreja, na figura de São João, enquanto os apóstolos recebem o Espírito nessa conclusão definitiva do nascimento da igreja, Maria, Santíssima, Imaculada, Puríssima Virgem, nesse transbordar do Espírito do seu coração, nesse ato uno com Deus que ela tem, de intercessão e de mediação, Maria como que conclui em si, por suas dores, a Virgem Dolorosa, conclui em si, em sua alma, este parto do corpo místico. E torna-se assim, verdadeiramente e definitivamente, a mãe da igreja, num sentido pleno, pois deu à luz a igreja em Pentecostes. E isto não sou eu que digo, isto não é uma interpretação minha, isto diz o próprio Papa São João Paulo II, numa conferência geral que ele realiza em 28 de maio de 1997, que está disponível na internet para quem quiser procurar. Então entendam isso. A relação entre a Virgem Santa e o Espírito Santo é de uma forma tão íntima, é uma coisa tão unificada, que não é à toa que, ainda criança, antes mesmo de receber o Cristo, o anjo a chama de cheia de graça. E o que é a graça, senão a participação na vida divina? Ou seja, mesmo antes de se tornar mãe de Jesus Cristo, Maria já havia sido criada
plenamente unida a Deus e plenamente unida ao próprio Espírito. E ali, em Nazaré, à sombra do Espírito, ela concebe o Deus homem. Em seu ventre, ela reúne aquilo que estava separado, Deus e os homens. O ventre da Virgem é como que o novo Éden, onde o homem e Deus se reencontram pela primeira vez. E depois, em Pentecostes, no seu ventre espiritual, deste ventre, nasce a igreja, que recebe por sua intercessão a graça do Espírito Santo. Peçamos então, irmãos e irmãs, a Virgem Santíssima, medianeira de todas as graças, que encha os nossos corações com os dons do Espírito, para que tomamos parte íntima, estreita e cada vez mais profunda nos mistérios da vida do próprio Deus, para que tomemos consciência do que somos sendo membros da Igreja, não membros de uma instituição, não membros de uma organização, mas membros vivos do próprio Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.